Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Posso fazer uma provocação? Opa! Lúcifer, ou se não é Lúcifer, é algum outro nome, Estrela da Manhã, Satanás. Será que ele pode ser salvo? Ele pode ser perdoado pelo que ele fez se ele genuinamente se arrepender algum dia? E se sim, como fica o mal? Ressignificado? Ele não pode. A Bíblia não dá essa proposta. Ah, não? Não Quer há dizer, ele retorno. poderia, né? Ele poderia. Se ele aceitasse o perdão de Deus. Estou colocando o verbo assim no futuro do subjuntivo. Assim como mas o ser ele humano, não, ele se já... ele falar, algum momento, chega a segunda volta de Jesus, ele já foi longe demais. e fala, Então, mas eu reconheço ele como meu salvador. Ele já foi longe demais. Ele gastou suficientemente o cartucho do seu arbítrio de modo que não há retorno. Ah, é? Eu acho que nesse ponto você vai concordar comigo. Houve um tempo que ele poderia... Porque imagina o seguinte, a pessoa vai se afastando de Deus, e tem uma hora que ele não consegue voltar mais. Teve a queda, ele luta um terço do céu e cai. Ali ele ainda poderia se arrepender. A Bíblia pode ser, a Bíblia não dá a Bíblia não dá. A gente só pode dizer o seguinte, eu acredito, não sei se o Saio vai concordar comigo, porque eu quero até ouvir sua opinião, que houve um período que eu não sei precisar de quanto, nem quando, que ele poderia voltar atrás. Mas sabe quando a pessoa vai ainda tal porque assim... como é que eu vou dizer? Perder a salvação é muito mais difícil do que ganhá-la. Ah, é? Porque você está lutando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está tentando te chamar de volta e você está resistindo ao Espírito Santo. Então... E chega a um tal ponto que Jesus até chama de o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há mais perdão, que a pessoa vai a tal ponto que ele não tem mais caminho de volta. Isso pode acontecer com seres humanos. É isso que eu ia falar. Eu ia entender para ser humano. Jesus, ser humano. Sabe onde você vê isso? Onde? No cinema. Você vê isso num filme muito interessante chamado Barrabás. Famosa com o Anthony Quinn. É um clássico do cinema baseado na obra de um sueco muito famoso chamado Per Lagerkvist, que ganhou o prêmio Nobel. E a história é muito interessante. Ele sugere, né, que o Barrabás acompanha, vê tudo. E ele sabe o que aconteceu e ele tenta, o Barrabás ali é o Anthony Quinn, Sim. E ele tenta crer em Jesus, não consegue. Por quê? Porque ele foi longe demais e gastou a sua liberdade, então ele discute essa questão dos limites da liberdade humana. Naquela votação lá, Barrabás ou Jesus? Ou... Então, é um filme romanceado, é claro, é romanceado. É romanceado. Mas ele aí pega acontece que o Barrabás sai, escapa e descobre o que aconteceu. E aí ele vai tentar entender o que houve, quem é esse cara, por que eu... E ele tenta crer, mas não consegue. E eu tenho visto isso em pessoas. A pessoa chega num ponto onde ele resiste ao amor de Deus, ele endurece o coração, ele fecha a porta, de modo que ele não consegue mais. É como se a pessoa tivesse... A Bíblia diz isso. Jesus falou para os caras do seu tempo, vocês receberam da parte de Deus um juízo, que Deus deixou você ir longe demais, que vocês têm olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, para que vocês recebam o desdobramento do que vocês fizeram. Então você tem um limite, né? O próprio Judas aparentemente chegou a esse nível que ele já não tinha mais. Sim. Não há como não tinha mais. Eu falei assim, aquele que me entregou a você, pecado maior tem. Agora, mesmo assim, Jesus ainda lutou com Lúcifer até o final, porque na Santa Ceia Jesus coloca Judas do lado Judas, dele. não Lúcifer, Judas. Judas. Na Santa Ceia, Jesus põe Judas do lado dele, na cultura da Páscoa. E na cultura do Oriente Médio, na hora de sentar à mesa, os mais íntimos, você colocava um do lado ou do outro. Aí fica João, que era o discípulo amado. Jesus lavou o pé dele. Por que ele colocou Judas, então? O ato de amor. A última oportunidade. Oportunidade. E mesmo assim... E lavou os pés dele. E lavou os pés dele, exatamente. Jesus não o impediu de participar da Páscoa com ele.
Ele que levantou e saiu. Do jeito que Jesus lavava nos pés aqui, na atitude de humilhação, humildade. Sabendo que aquele levantando os olhos e o Judas olhando para ele. Nossa, cara. Aquele que me trai. E com um detalhe, nesse momento o Judas já tinha pegado as moedas e já tinha feito todo o acerto lá. Já. Não foi depois que ele saiu dali. Mas ainda podia voltar atrás. Aparentemente é difícil bíblica. A Bíblia não. Acho que até foi uma providência divina. A Bíblia só nos permite predicar sobre alguns caracteres depois que já passou. Mas enquanto a história está em curso, Jesus falou: não julguem para que vocês não sejam julgados. E ele falou da parábola do joio e do trigo. Ele falou: o joio e o trigo vão crescer juntos até a vindima. Então você não sabe quem é quem ainda. Por que eu digo? Porque aí a gente entra num perigo que é o seguinte. Tem o perigo da graça barata, que o Dietrich Bonhoeffer falou, né? A graça de graça não é graça barata. Mas tem o perigo do legalismo. E qual que é o grande drama do legalismo? É que você começa a selecionar as pessoas pelas boas obras que ela comete. Isso é legalismo? Isso é o legalismo. É aquela ideia que a lei me salva, quanto mais caridade eu fizer, mais santo eu sou, quanto mais oração... É uma barganha com Deus. Você não faz espontaneidade de amor, é para ganhar você vê que interessante, ele citou o filme do Barrabás. É interessante que quando a gente fala do chamado bom ladrão, o Dimas, a tradição chama de Dimas, a Bíblia não traz o nome dele, é Dimas e Gestas, então, por que ele é o contrário de Barrabás? Esse que é o mistério, para mim, da conversão. Que é uma coisa realmente que só Deus que conhece mesmo. Por que o João foi para o caminho A e o Pedro foi para o caminho B? Por que Pedro nega Cristo e é restaurado? E arrepende. E o Judas não. Judas não. Então. E mesmo Pedro, que foi mais assim porque negou, mas os outros todos fugiram, com exceção de João. Todo mundo caiu fora. Os outros nem tiveram oportunidade de negar, fugiram antes. Fugiram antes. E vai-se lá saber o que eles não fizeram nessa fuga. Agora, olha que interessante, você tem 3 palavras, porque quando a gente fala do bom ladrão, dito bom ladrão, a Bíblia não chama de bom ladrão. Tá certo? A Bíblia não chama de ladrão. E ele estava na cruz com Cristo. Você tem 3 palavras em grego para ladrão. Você tem a palavra kleptes, que é o ladrão no sentido geral. De furta. Kakurgos, que é o malfeitor. E lestai. O lestai dos 3 é o pior. Que o lestai é aquele que rouba com violência e requintes de crueldade. O lestai era aquela classe de ladrões salteadores que tomavam a bandeira política para justificar o terrorismo deles. Por exemplo, os sicários eram desse tipo. Teve uma vez lá em Engedi que eles mataram 700 mulheres e crianças. Quando o Flávio José fala que quando Jerusalém foi cercada pelos romanos, os próprios sicários botaram fogo no armazém de comida para obrigar o povo a lutar por eles. Então eles eram terríveis. E quando o Evangelho de Mateus fala do episódio dos ladrões na cruz, fala que os 2 malfeitores blasfemavam contra Jesus. Os 2. Então dá a entender que aquele que se arrependeu, num primeiro momento, ele também falou bobagem como o outro. E Mateus chama os 2 de lestai. E sabe qual que é o outro que vai ser chamado de lestai? Quem? Barrabás. Que era o bandido mesmo. O bandido mesmo. Então eu trabalho com a hipótese que havia 3 cruzes, porque eles tinham apanhado Barrabás e 2 de sua gangue. Entendi. Eram 3 cruzes, que era Barrabás e os 2. Como Barrabás conseguiu cair fora, porque o povo pediu para soltar Barrabás, colocou Jesus. Os dois comparsas de Barrabás estavam ali. E aí você vê que interessante que se olhar obra por obra, ou humanamente falando, aqueles 2 ladrões na cruz estavam na mesma situação de Barrabás. Teoricamente, num caminho sem volta. Mas um deles voltou. Então você nota que é tão sutil, não é a palavra que eu queria usar, é tão íntima essa questão da pessoa com Deus e quem foi realmente para um caminho sem volta, que só o Espírito Santo que conhece. A gente pode falar de Judas aqui porque ele está numa história posterior. Mas se Judas estivesse vivo aqui hoje, eu estaria proibido de sentenciar Judas. Jesus falou assim, não julguem para não serem julgados. Você entendeu? Apesar do que ele fez, você não poderia julgar. Porque às vezes, na última hora, a pessoa se arrepende, como o caso do ladrão, porque apesar de ser um mau ladrão, não era um bom ladrão. Porque a gente pensa assim, é um camarada, tadinho, que foi apanhado. A gente cria um romance
Porque a gente gosta de histórias com final feliz. Então a gente imagina uma história bonita para aquele bom ladrão para justificar ele, tadinho, tá ali, né? Não, ele era perverso como o outro. Mas alguma coisa nele o impediu de ir ao caminho sem volta. Entendi. Agora, o que é essa coisa que impede alguém de ir para o caminho sem volta e o outro vai? Isso é muito... Só